Olá, é muito bom ter você aqui para mais uma aula do programa Inteligência Produtiva. Hoje a gente vai analisar um aspecto muito interessante da automação, que é a junção da automação com a inteligência artificial. Como os assistentes de IA podem ajudar, né, na criação dos scripts de programação. Aqui no título eu coloquei Scripts com ChatGPT, a próxima etapa em automação. Por que eu escolhi ChatGPT? É a ferramenta que eu uso no dia a dia. Foram eles que começaram toda essa revolução, né, ali no final de 2022. Foi a OpenAI, né, que é a detectora desse software, que colocou a inteligência artificial na mão das pessoas e os outros vieram atrás. E na minha percepção, ainda o ChatGPT está um pouquinho à frente. Mas, calma, fica aí. Se você usa um outro assistente de IA, por exemplo, o Gemini do Google, o Claude da Anthropic, que são ferramentas espetaculares também, esse vídeo também é para você. Então não vai embora, tá legal? Então é isso que a gente vai ver hoje. Descobrir como unir, né, esses dois grandes potenciais, essas duas grandes ferramentas, que são a automação e os assistentes de inteligência artificial. Vamos lá? Primeiro, só relembrando, pessoal, os benefícios da automação na sua rotina de trabalho, na sua produtividade, né? A gente tem vários benefícios utilizando a automação. A economia de tempo, eu acho que é o benefício mais gritante, né? Porque às vezes você tem uma tarefa repetitiva que você demora horas ou dias para fazer, e aí criando um script simples de automação, aquilo você consegue reduzir aquilo estupidamente, né? Um negócio que você fazia em horas, você passa a levar minutos, ou que você levava dias para resolver, você passa a levar horas, tá? Então, realmente acho que é a vantagem mais importante aí. Mas tem outras, pessoal. Por exemplo, redução de erros, né? Quando você tem um processo muito manual, você copia, cola, digita, né? Faz todo aquele processo manual que, além de levar tempo, pode levar à ocorrência de erros também, né? Em algum momento você vai errar alguma coisa ali, né? E depois talvez você descubra lá para frente, talvez você nem descubra e fique com o resultado errado, né? Então, você passando, você delegando para o computador fazer as tarefas para você, aí não vai haver erro, né? Sabemos que o computador não erra, né? Tá legal? Outra coisa é que o seu trabalho vai passar a ficar mais organizado, mais claro, né? A sua rotina de trabalho vai ficar mais definida. Você, por exemplo, vai usar alguns scripts de automação e os seus dados vão ficar mais organizados, mais claros, mais fáceis de consultar, né? E isso vai trazer realmente um benefício para você, né? Você vai conseguir entregar as coisas mais rápido e com maior, né? Com maior precisão dos dados, tá? Qual que é o benefício final disso tudo? Você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, né? De repente você vai ter mais tempo para fazer outras tarefas, né? Que denotam muito tempo hoje do seu dia a dia, tá? Então você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, ou para trazer mais tarefas, ou para pensar em termos mais estratégicos, em melhorias, o que pode melhorar aí no seu negócio, na sua rotina, no seu trabalho. Tá? Acho que é o grande benefício, né? Então, por exemplo, de repente aquela tarefa de fechamento de mês, né? Que você fica uma semana trabalhando até meia-noite, você vai conseguir reduzir esse tempo, né? E usar o seu precioso tempo aí para fazer outras coisas, né? Planejar aí como o seu negócio pode crescer e assim por diante. Tá ok? Como é que era a automação antes da inteligência artificial, né, pessoal? Como eu falei no começo do vídeo, o ChatGPT ele chegou em novembro de 2022, se eu não me engano, né? E aí, como é que era antes disso, a automação? Quem é que fazia a automação, né? Das duas, uma. Ou a pessoa era um profissional já de programação, por exemplo, que é o meu caso, já conhecia a programação, já conhecia a linguagem Python, né, que é o grande pilar aí dos scripts de automação. Então, eu já fazia isso, né, já ajudava pessoas a melhorarem suas rotinas de trabalho e tal, antes do chat GPT.
Só que era tudo muito mais manual, né? Você tinha que escrever código do zero, você tinha que conhecer programação, ou então você tinha que ir para o mercado em busca de ferramentas que te ajudassem a fazer isso. Tipo assim, você não tem um perfil técnico, então eu vou assinar ali, comprar, contratar uma ferramenta para tentar fazer uma automação, uma integração para mim. Isso traz custo, né? Você às vezes assina qualquer ferramenta de automação que você vai assinar, tem custo hoje, tem assinatura, né? Então, você às vezes contratando essas ferramentas começava a ter uns gastos mensais aí que impactavam no seu orçamento. Dependendo do que você queria fazer, por exemplo, integrar uma ferramenta com outra e tal, aí você precisava às vezes contratar mais de uma ferramenta, né? E começava a criar aquele Frankenstein, né? E que ainda gerava custos mensais. Ou então você dependia de terceiros, né? Alguém que fosse profissional da área, né? Que você precisasse contratar e você dependia totalmente daquela pessoa para resolver as coisas para você. Tá? Às vezes ficava caro, às vezes não ficava do jeito que você esperava, né? Mas é o que a gente tinha antes da inteligência artificial. Aí chegou o ChatGPT, né, em 2022. E é interessante, né, até fazer um parênteses aqui, como a gente se acostuma rapidamente com uma nova tecnologia, né? Quando a gente aprende uma tecnologia nova e aquela tecnologia passa a fazer parte da sua rotina diária, né? Se você parar para pensar, você fala assim, bom, como é que eu vivia sem isso daí, né? E você esquece quando começou aquilo, né? Você acha que faz tempo que você está com aquilo, mas sei lá, faz 2 anos só, né? E aquilo realmente mudou sua vida. Então, aquele esquema que você tinha que montar, cheio de nuances, dependências, várias ferramentas, tudo isso, né? Simplificou muito com a chegada dos assistentes de inteligência artificial. Ou seja, trazendo a IA para o contexto da automação, a gente entrou numa nova era, né? Então, por exemplo, isso permitiu que pessoas sem conhecimento técnico, né, conseguissem gerar resultados incríveis com a ajuda da inteligência artificial, dos assistentes de IA. E isso pegou todo mundo, né, assim, positivamente, estudantes do ensino médio, estudantes universitários, profissionais liberais, né, profissionais autônomos e até empresas, né, acabaram integrando aí os assistentes de IA nos seus processos internos, criando chatbots inteligentes e tal. Então foi realmente aí o início de uma pequena revolução, né, que a gente está atravessando aí e vem muita coisa pela frente ainda, né, tá? Mas e com relação à automação, o que mudou, né? O que mudou para as pessoas que, por exemplo, têm a necessidade, né, de automatizar seus processos mas não tinham conhecimento técnico para isso? Isso também mudou, tá, pessoal? Os scripts de automação, né, que são aqueles scripts em linguagem Python, que você consegue fazer chover, né, de integração, de consolidação, de cálculos, de análises e tal, também esse trabalho também ficou bem facilitado. Por quê? Porque os assistentes de IA conseguem gerar os scripts para a gente, né? Eles conseguem gerar os scripts, tá? E se você tiver um pouquinho ali, um conhecimento um pouquinho mais avançado ali, você consegue executar aquele script, fazer acertos, né? E resolver ali um problema grande que você tinha, tá? Então, o que muita gente não percebeu ainda é essa possibilidade, né? Muitas vezes acho que até acaba acontecendo sem querer. Às vezes você pede alguma coisa um pouquinho mais avançada ali para o chat GPT e ele te joga lá na tela um script de programação. Você fala, nossa, o que é isso, né? O que eu faço com isso? Como é que eu executo? Onde eu rodo isso daqui? Como é que eu vejo o resultado? Né? Você fica meio perdido. E é isso que o nosso programa está tentando aí desmistificar, né? Perante aí a todo mundo, tá legal? Então, a IA também pode ajudar nisso. Ao invés de, por exemplo, você ter que criar um script de automação do zero, como era antes, o assistente gera o script para você e vou mostrar para você o que você faz com aquilo, né? E aí você consegue, de repente, ir para um outro patamar, né? Tipo assim, consigo agora
aprendendo aqui essa nova técnica, né, essa nova tecnologia, eu consigo realmente levar a automação para um outro patamar, tá? É o que a gente vai ver. Primeiro, né, qual a vantagem disso, né? Por que usar scripts com ChatGPT ou qualquer outro assistente de IA, né, Gemini, Claude? Primeiro, a economia de tempo, de novo, né? O grande benefício da automação. Você, às vezes, consegue reduzir para horas ou minutos coisas que você levava dias, né, para conseguir resolver, fazendo manualmente, com o conteúdo que você tinha, ou com o conhecimento que você tinha. Você pode ter até um conhecimento mais avançado de Excel, tá? Mesmo assim, o script vai trazer muito mais possibilidades, tá ok? Então, é tornar também essa possibilidade assim mais acessível, né? Tipo, pô, eu não sou programador, isso é para mim? Pode ser para você sim, tá? Porque você, sem precisar ter conhecimento profundo de programação ou aprender lógica de programação, tudo isso, você também pode se beneficiar dessa tecnologia, né? E à medida que você vai aprendendo e vai ganhando corpo, vai ganhando confiança com essa tecnologia, abre novas possibilidades, tá? De repente você começa a perceber que com o apoio aí dos assistentes de IA, você consegue fazer coisas incríveis, né? Não só consolidar planilhas, dados, fazer análises, como usar a própria inteligência artificial, né? A gente vai ver isso em aulas mais avançadas, tipo, dá para chamar o GPT, gente, dentro do código de programação. Dá para você fazer a análise de uma imagem, né? Dá para você fazer um cálculo avançado ou uma consolidação. Tudo aquilo que você faz hoje na mão ali com o chat GPT, você coloca um texto, ele responde, dá para automatizar aquilo, envelopar dentro de um script, e aí você vai conseguir fazer tudo mais rápido e expandir muito mais possibilidades, né? Imagina que você mexe com imagens, né? E você tenha 50 imagens para analisar. Você vai ter que fazer aquilo uma a uma. Por mais que você esteja utilizando o assistente de IA e ele vai te dar a resposta certinho, você vai ter que fazer uma a uma. Copia o resultado, né? Cola em algum lugar e tal. Aí, mas você consegue transformar isso num loop, né? E que você usa o chat GPT via programação. E aí você aperta um botão e aquelas 10 imagens vão ser analisadas ali automaticamente e já vai gerar o resultado para você. Então, além, né, de o poder dessa nova tecnologia de usar scripts de automação, abre essas novas possibilidades de usar a própria IA, além da automação, né? E você está indo realmente para um outro patamar. Na prática, onde tudo isso começa, pessoal? Começa no chat GPT. Primeiro você precisa definir o que você quer, né? Vamos supor, então, o exemplo que a gente está usando. Eu tenho uma planilha de vendas e quero criar um script para calcular totais, tá? No caso, vai ser calcular aí os 5 produtos mais vendidos. Então, esse é o nosso objetivo, definir claramente o que o script deve fazer. E aí, com esse script, você passando isso para o chat GPT, ele vai gerar um código, né? Tem muitas situações que ele vai gerar o código, mesmo quando você não pede explicitamente para gerar um código. Tá? Você vai ver que só colocando esse script, e não tem o comando para gerar script, né, no prompt, ele vai gerar o código assim mesmo. Então, ele vai gerar o script base, né? Só que, como eu falei anteriormente, esse script não vai estar 100% pronto para rodar. Por mais que você especifique detalhes, faça upload de arquivos e tal, algum acerto sempre tem para fazer, tá? E aí é que está a vantagem de a gente ter um conhecimento, né, um pouquinho maior para conseguir mexer num script. Então, estou falando já da última fase, né, que é ajustar e testar. Levar esse código para o lugar adequado, né, para que a gente possa ajustar e executar, rodar o script, né, submeter a linguagem para o computador para ele conseguir aí executar o script e a gente obter os resultados. Não dá para fazer isso dentro do próprio ChatGPT. É por isso que a gente vai usar uma outra plataforma, né, que vai ser o Google Colab. Só abrindo parênteses aqui, pessoal, para falar da importância do prompt, né? O prompt realmente é um assunto bastante discutido aí nas mídias, nas redes, no YouTube.
do prompt correto, né? O prompt ideal, o prompt perfeito, engenharia de prompt, né? Discute-se muito essa questão do prompt. No caso, para gerar script, pessoal, não tem tanto segredo assim. A gente vai, por exemplo, vai gerar um script usando um prompt bem simples, ó. A gente vai falar assim para o ChatGPT: calcule os 5 produtos mais vendidos em uma planilha de vendas. Para ele já é suficiente para gerar um script bem adequado, né? Que vai fazer com que a gente consiga atingir os resultados com poucas alterações, poucos ajustes. Vocês vão ver na prática. Está aqui o exemplo de código gerado, né? Submetendo aquele script, aquele prompt, né, para o chat GPT, ele vai gerar esse código aqui ou algo muito parecido com isso, né? Às vezes, os assistentes de IA têm disso. Você dá o mesmo comando 2 vezes e o resultado não vem exatamente igual, né? Mas, em princípio, ele vai gerar alguma coisa muito parecida com isso, tá? E aí é que está o problema, né? Muita gente se assusta com isso, não esperava, né? Ou mesmo que esperasse, não sabe muito bem o que fazer com isso, né? Legal, o que eu faço com isso? Para onde eu levo? Para onde eu copio? Como eu executo? Né? Como eu gero os resultados, né? Então é isso que a gente vai ver na parte da demonstração prática, passo a passo, tá legal? Como entender, como interpretar esse código, como fazer ajustes e como chegar ao resultado esperado. Lembra daquela receita, né? Em um outro vídeo, né, que está aqui, cujo link está aqui em cima, a gente fez uma analogia entre receitas culinárias e geração de scripts, né? Desvendando scripts era o nome do vídeo. Então, com esse vídeo, a gente fazia essa analogia. A gente via como a parte de ingredientes de uma receita, né, tem relação com as bibliotecas de um script, né, aquilo que a gente precisa para dar vida ao script, para que eu consiga executar o script passo a passo. Como que o passo a passo das instruções, né, de uma receita tem a ver com os comandos, as instruções que a gente vai passar para o computador, né, para que ele execute passo a passo aquilo que a gente precisa, tá? A gente vai ver passo a passo depois como que o computador interpreta o código, né, que está ali no script, e a geração do produto final, né, que na receita seria a receita pronta, ali, o prato pronto, e no caso do script, os resultados que ele gera. A gente vai olhar os resultados e vai ver se está de acordo com o que era esperado, né? Então é sempre bom lembrar dessa analogia, que é muito interessante, né? Porque realmente o script tem a carinha, tem a estrutura de uma receita. Legal, chega de blá blá blá, vamos para a demo prática, né? A gente vai pegar agora o script gerado pelo ChatGPT e vamos executar. Como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro a gente vai copiar o código, simplesinho, apertar um botão lá no ChatGPT e vamos para o Google Colab, que é o nosso ambiente de desenvolvimento de scripts, tá? Tem um outro vídeo também, pessoal, cujo link está aqui em cima, que eu explico bem passo a passo, bem com bastante detalhe, a ideia do Colab, o que é o Google Colab, o que é essa ferramenta, né, onde que ela está armazenada, como é que eu chamo essa ferramenta e tal. É uma ferramenta do Google, bastante confiável, roda em nuvem. E eu falo também dos outros ingredientes aí, né, por exemplo, de um script, a linguagem de programação, o Python, né, muito importante. A gente usa a linguagem de programação Python, scripts. Você vê que mesmo sem pedir para o chat GPT para ele gerar um script usando linguagem Python, ele já gera, porque ele mesmo sabe que é a linguagem mais acessível, né, para pessoas iniciantes, pessoas não programadoras. Então, nesse vídeo também falo bastante do Python, por que, que a gente escolhe o Python, por que, que ele é adequado para esse tipo de coisa, né? Aí, com o código lá no Google Colab, a gente vai fazer ajustes, né, para fazer ele rodar. Se a gente tentar rodar ele de cara, vai dar uns errinhos, e como eu falei, né, dificilmente um script gerado pelo ChatGPT já vai rodar logo de cara, vai rodar, vai dar certo e vai gerar os resultados, né? A gente sempre precisa fazer alguns ajustes, por menores que sejam. Nosso objetivo aqui é fazer com que você entenda a estrutura do script, entenda os ajustes, né? Compreenda os ajustes que estão sendo efetuados e depois curta aí o resultado final, né? Sucesso. A gente chega aos resultados que a gente gostaria fazendo poucos ajustes num script gerado pelo ChatGPT. Legal?
Vamos lá para a parte prática, então? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo Chat GPT. Estou com ele aberto, tá? Estou usando o aplicativo do Chat GPT, mas pode ser o Chat GPT na web, não tem problema. Pode ser o modelo que gratuito também, vai funcionar do mesmo jeito. Então, aqui na área de prompts, né, do Chat GPT, eu vou colocar, né, exatamente o prompt que a gente viu nos slides, que era esse daqui, ó. Tá? Calcule os 5 produtos mais vendidos em uma planilha de vendas. Aí eu vou dar Enter e vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Tá dando uma descrição aqui como calcular, ó, tá vendo? E tcharam, o código, como eu falei, né, que ele ia trazer para a gente, né, o código em linguagem Python, tá legal? Então é isso, né? Toda vez que você solicita para ele algum tipo de análise assim, não sei se já aconteceu com vocês, ele pode trazer, além da toda a explicação, né, que é comum aqui desses assistentes de IA, um código usando a biblioteca Pandas, tudo certinho. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar esse código e levar para a nossa interface para rodar o script, tá? Porque com esse script aqui a gente não consegue fazer nada, a gente só tem o resultado dele. A gente não consegue rodar aqui dentro do chat GPT, né? Então, a gente vai levar para um ambiente que a gente consiga fazer ajustes, consiga executar, eventualmente corrigir algum errinho e ver os resultados, tá legal? Então é isso que a gente vai fazer agora no próximo passo. Vou copiar o código e vamos colar lá no Google Colab, conforme eu tinha falado para vocês anteriormente. Para a gente chamar o Google Colab, pessoal, a forma mais tradicional é através de um navegador. A gente tem aqui o navegador do Google e a gente pode digitar aqui o Google Colab. Em aulas mais avançadas, eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade. Se você estiver conectado na sua conta do Gmail, né, na sua conta do Google, você pode abrir os aplicativos e chamar o Drive aqui, né? Se você chamar o Drive, você vai ver que no seu Drive vai existir uma pasta chamada Google Colabs, né? Colabs. Você vai ver que existe uma pasta ali dentro, Colab Notebooks, né? Quando você começar a desenvolver seus scripts, se você já tem vários scripts ali salvos, você vai perceber que o Google Colab salva os scripts dentro do Google Drive numa pasta que ele chama de Colab Notebooks, ok? Então, quando a gente tiver em aulas mais avançadas, estiver lidando com vários scripts, a gente vai ver que existe essa possibilidade. Mas por enquanto vamos no básico, né? Aqui no navegador, escolher aqui Google Colab, ele vai trazer, né, o link aqui logo no primeiro resultado, Welcome to Colab, e a gente vai entrar na interface do Colab, ok? Aqui ele mostra aqui scripts que já foram editados recentemente, ó, você pode ir direto lá dentro do Google Drive, ou a forma mais simples, que é o que a gente vai usar nessa aula, é criar um novo notebook, só clicar nesse botãozinho aqui. Beleza? Então, estamos aqui no Google Colab e podemos trazer o script aqui que a gente copiou lá do chat GPT. Então, vou dar aqui simplesmente um Ctrl V, né, para trazer o script que a gente copiou do chat GPT. Repare também, né, sempre que a gente cria aqui um novo notebook, né, que é, digamos, o arquivo que o Colab trabalha, é como se fosse o doc dele, né, docx, o XLSX, no Colab a gente chama de notebook, né? Então, ele coloca um título genérico. Então, é legal logo de cara já acertar esse nome para ficar um nome real, né? Então, eu posso chamar de script de produtos mais vendidos. Assim, né? Quando ele salvar lá no Google Drive e eu for consultar esse script uma outra oportunidade, né? Um outro dia,
já vai ficar claro lá do que se trata esse script. Beleza? Então, agora podemos ir para a análise do código e ver se está legal aí para a gente trabalhar. Ok, vamos iniciar então a análise do código. De novo, vou puxar aquela analogia com a receita, né, para a gente entender bem a estrutura aqui desse código. Primeira parte eram os ingredientes, lembram? Ou as bibliotecas aqui do Python. Então, essa informação está aqui nessa primeira linha. Como a gente vai manipular arquivos, né, no caso aí planilhas, mas poderiam ser outros tipos de arquivos também, a gente vai utilizar a biblioteca Pandas, que é especializada para esse tipo de manipulação, né, manipulação de arquivos. Então, por isso que a gente precisa desse import aqui, trazendo, né, o conteúdo da biblioteca Pandas para que a gente possa trabalhar com arquivos, né, no caso aí com planilhas Excel. A segunda parte do script é a parte das instruções, do passo a passo, né, daquilo que a gente quer fazer. Então, esse script aqui está dividido em 4 partes, né? Essa primeira parte é o seguinte: a gente vai trabalhar com uma planilha, não vai? Então, para poder ter acesso aos dados dessa planilha, as informações dessa planilha, a gente precisa abrir a planilha, né? E ter acesso aos dados. Então, esse comando aqui, que é do Pandas, né? Olha só, tem esse PD aqui, ou seja, quando a gente importou o Pandas, a gente deu esse apelido aqui, PD, que é só para não ficar escrevendo Pandas toda hora, né? É só um apelido realmente. Então, a gente, usando a biblioteca Pandas, tá? A gente vai rodar essa função aqui, que é de ler uma planilha Excel. Ah, qual o nome da planilha? Vendas.xlsx, tá? Pô, da onde o ChatGPT tirou esse nome, né? A gente não falou o nome da planilha. Ele viu lá a planilha de vendas, deu o nome vendas XLSX. Pode ser que se a gente rodasse o script de novo, ele desse o nome planilha vendas, tá? Mas ele assumiu um nome justamente para poder escrever a linha de código necessária, né? Para a gente poder executar aqui o script, tá? Legal. Todo esse comando aqui, o que, que ele retorna, né? Ele retorna os dados da planilha em memória. Então a gente guarda aqui nesse objeto aqui que a gente chama de variável. Na realidade, esse cara também é uma abreviatura, né? É um data frame. Só que, como a gente sempre abrevia as coisas em programação, ficou DF, que seriam as iniciais de data frame. Frame de dados, né? Pedaço de dados, dados da memória, tá? Então, legal, nós temos a planilha aberta já aí e temos os dados de memória. Primeiro passo, podemos trabalhar com elas, né? Como se eu estivesse numa receita, seguindo passo a passo lá, para fazer o molho, o macarrão, né? A carne, assim por diante. Vamos para o próximo passo. Ah, temos a planilha já em memória. E aí, o que a gente precisa fazer? O que o script pedia, né, pessoal? Calcular os 5 produtos mais vendidos. Então, ok, vamos calcular aqui os produtos mais vendidos. Como é que faz isso? Como é que a gente faz isso? A gente vai usar o data frame que foi criado aqui em cima, né? Repare que as instruções são todas interligadas, né? A instrução seguinte sempre usa os dados gerados pela instrução anterior. Tá, aqui criou o data frame, aqui vai usar o data frame, né? Então, o que a gente vai fazer com esse data frame? A gente vai agrupar pela coluna produto da planilha, tá? E a partir daí nós vamos calcular a quantidade, né, de cada agrupamento produto, de cada produto, e efetuar a soma dessas quantidades, tá ok? Então, olha que interessante, né? É como se a gente estivesse agrupando por produtos, supondo que a planilha tenha 30 tipos diferentes de produtos, com várias vendas para cada produto. Então, a gente vai acumular a quantidade de itens vendidos para cada produto, só que numa linha só. É como se a gente estivesse fazendo, né? Para quem conhece aí, uma tabela dinâmica lá no Excel. Só que a gente está fazendo aqui com código Python dentro de um script de automação, tá? Tem essa instrução complicada aqui, né, pessoal? Eu acho até que essa instrução é opcional, tá? O script do ChatGPT colocou, eu não quis tirar.
que ele está fazendo o seguinte, né? A cada agrupamento que ele faz, ele reseta os valores, tá? Então ele recomeça para o próximo produto, alguma coisa assim, tá? Beleza? Legal. Esse cálculo todo vai gerar aqui um outro pedaço de dados aqui, que são os que a gente está chamando de produtos vendidos, né? Então aí, com essa linha, o que a gente fez até agora? Fizemos o cálculo, né, de quantidade de itens vendida para cada produto. Beleza. Qual que é a próxima instrução? Vamos ordenar esses produtos em ordem crescente. Por que o ChatGPT fez isso, né? De ordenar em ordem crescente? É o seguinte, quando a gente, né, normalmente pega uma lista dos mais assistidos, dos mais vendidos, né? Vamos supor que eu pegasse uma lista do Netflix, eu quero ver os 10 filmes mais assistidos do Netflix no mês de novembro de 2023. Então, normalmente, como que a gente quer ver essa lista, né? A gente quer ver do mais assistido para o menos assistido, né? Não quer ver o contrário. A gente não quer ver aquele filme assistido uma vez só. A gente quer ver aquele filme que grande parte das pessoas assistiram. Então, isso é em ordem decrescente, concorda? Quando a gente quer ver uma lista desse tipo, é sempre em ordem decrescente. Então, é isso que o script vai fazer aqui, tá? Ele vai pegar os produtos vendidos, de novo, né? Os dados gerados aqui na instrução anterior são utilizados aqui da próxima instrução, a instrução seguinte, né? Ele vai pegar os produtos vendidos e vai fazer uma classificação, esse sort aqui, né? Se a gente pegar o verbo sort em inglês, é classificar, né? Vai classificar os valores aqui. Classifica os valores usando qual campo? Esse campo quantidade, que a gente calculou aqui em cima, né? Porque a gente quer ver dos mais vendidos para os menos vendidos, tá? Por isso que a gente está usando esse campo quantidade, que foi um campo criado aqui em cima, né? É como se eu tivesse no Excel, eu tivesse criado uma coluna do lado para fazer essa contabilização, né? De produtos, quantidade de produtos, né, vendidos. E aqui um parâmetro para dizer o seguinte, né? Quando a gente usa essa função aqui de calcular, de classificar valores, a gente precisa dizer se é calcular em ordem crescente ou decrescente, né? Ascendente, né? Se for fazer uma tradução livre do inglês, ou descendente. Então aqui a coisa fica meio ao contrário, né? Quando a gente fala assim, ascending igual a false, a gente está falando o seguinte, não é para fazer em ordem ascendente, crescente. Aí ele assume que é em ordem decrescente, tá? Se fosse true, seria em ordem crescente. Como é false, então fica em ordem decrescente. Pô, legal. Cumprimos mais um passo então, que bacana. Agora, depois da execução dessa instrução, a gente tem os produtos ordenados em ordem decrescente de vendas. Show de bola, estamos indo bem aqui, tá? Bom, mas por que tem mais essa instrução aqui, né, antes de exibir os resultados? Porque a gente não quer só a lista de todos os produtos ordenados em ordem decrescente de vendas. A gente quer saber os 5 produtos mais vendidos, só 5, né? Não ia ficar uma lista enorme, principalmente daqueles que venderam um produto só, lá para baixo. A gente quer ver os principais, essa é a análise que a gente quer fazer. Então, o ChatGPT, quando gerou o script, colocou mais essa instrução, usando produtos ordenados, de novo, instrução seguinte, utiliza os dados gerados pela instrução anterior, tá? Usando os produtos ordenados, tá? Ele pega o quê? Os 5 principais, os 5 que estão no topo, né? Na cabeça ali, no cabeçalho, esse head 5, né? 5. Se fosse 10, seriam os 10. Se fosse 15, seriam 15. E assim por diante. É 5 porque quando nós especificamos o script, nós falamos lá, né, que a gente queria os 5 produtos mais vendidos. Pô, legal. Então, beleza. Quando executou isso daqui, tá? A gente chegou nessa nova variável de dados aqui, que aí sim vai ter os 5 produtos mais vendidos, em ordem decrescente. Acho que chegamos no objetivo, né? Chegamos aqui no objetivo do script, que era isso: exibir os 5 produtos mais vendidos de uma planilha de vendas. Planilha de vendas, tá? Agrupa por produto, calcula as quantidades, classifica em ordem decrescente e seleciona os 5 mais vendidos.
Beleza. Então, a parte interna da receita, digamos assim, né, do script, que são as instruções passo a passo, foram cumpridas, tá? Então, agora a gente resta fazer o quê? Exibir o resultado, né? Seria o último passo da receita aí, né? O prato tá pronto, ó, tá aqui. Vou exibir os resultados. O resultado é exibir, da print, né? Que na verdade print significa imprimir, exibir, mostrar, ou os últimos dados calculados, que eram os 5 produtos, né? Ordenados aqui em ordem crescente. Legal. Então, tá aqui o resultado do script. Então, olha só, pessoal. Com um script que na realidade tem 5, 6 linhas na realidade, né? Se a gente não contar o import, contar só as instruções, ó, são 5 instruções. Lembrando, né, que essas verdinhas aqui, que essas que começam com sustenido, são comentários. Né? O computador ignora, o computador assume que não é para ele essa instrução. Essa instrução é para uma pessoa que está olhando para o código, né, que está analisando o código, entender que aquilo é uma anotação, é só um comentário para dizer ó, o que essa linha está fazendo. Tá ok? Então, essa é uma característica dos scripts desenvolvidos em Python, né? Eles são pequenos. Como o Python é muito forte na parte de bibliotecas, né? Então as instruções são simples, os scripts ficam pequenos. Isso é bom também para quem está vendo isso pela primeira vez, que é mais fácil de entender. Né? Por exemplo, olha só, para fazer a abertura do Excel é uma instrução, coisa bem simples, né? E a partir daí vem os cálculos que a gente quer fazer. Tá legal? Ah, será que então estamos prontos para rodar esse script? Será que. E os ajustes, né? Lembra que a gente viu lá na parte teórica que era rodar o prompt, pegar o script, rodar, copiar aqui, colar no Colab e fazer os ajustes antes de rodar. Tá? Legal. Então, um dos ajustes que a gente vai fazer, pessoal, é aqui, ó, na planilha de vendas. O ChatGPT ele colocou, assumiu a planilha vendas. Por coincidência, a nossa planilha que a gente vai trabalhar chama vendas mesmo. Poderia não chamar, eu teria que acertar o nome dela aqui, tá? Beleza? Outra coisa, pessoal, que a gente viu, inclusive em outras aulas também, né? Quando a gente usa o Google Colab, a gente precisa indicar, né, para ele, para o computador, na realidade, como chegar a esse arquivo. Tipo assim, onde é que está esse arquivo? Como é que eu chego nele para abrir? Né? Onde que ele está localizado? Então, ele tem uma área temporária de arquivos aqui, ó, que a gente acessa através desse ícone de pastinha, tá? Que ele mostra para a gente aqui, ó, está carregando essa pastinha Sample Data. Né? Então, tem duas formas de fazer, na realidade. Eu posso colocar no Google Drive, aí eu tenho que montar o Google Drive aqui para o Google Colab enxergar o Google Drive, ou posso utilizar essa área aqui do próprio Colab, que é uma área temporária, né? Onde eu posso carregar arquivos aqui para serem processados. É o que a gente vai fazer, a forma mais simples, né? Como eu só quero carregar a planilha para o script rodar, fazer a leitura e gerar os resultados, eu posso usar a área temporária aí. É a forma mais simples, né? Sem complicações. Então eu tenho que fazer o upload, né? Ó. Tenho que fazer o upload da minha planilha, que está lá no meu, né, na área de downloads, chama-se vendas.cglsx. Quando eu abrir essa planilha, ó, tá? Ele até manda um aviso aqui dizendo, para a gente não esquecer que essa área de armazenamento de arquivos do Colab, ela é temporária, tá? Então, se por acaso a gente fechar a sessão, criar o próximo script, esse arquivo vai ser perdido, temos que carregar de novo. É só um aviso aqui. Beleza? Carregou, né? Vamos só ver se a planilha está lá mesmo. Está aqui a planilha, ó, vendas.xlsx. Então, maravilha, cumprimos essa parte aqui, que era justamente disponibilizar a planilha, né, trazer a planilha para que o script possa trabalhar com ela. Então, em tese, tá, a gente está com tudo pronto, né? Só tem uma outra coisinha que pode dar problema aí. Reparem que, como a gente não falou para o ChatGPT qual que era a estrutura da planilha,
ele colocou aí que o nome da coluna seria produto. Será que o nome da coluna é produto mesmo, né? Então, a gente teria que olhar lá na planilha. Um último detalhe aqui antes da gente rodar, pessoal, que eu estava esquecendo aqui, né? Na realidade, o caminho da planilha, né? Até tem um alerta aqui que o próprio ChatGPT colocou: substitua pelo caminho do arquivo. Se a gente colocou o arquivo aqui nessa área temporária do Google Drive, a gente tem que especificar em qual pasta, qual diretório que ele se encontra, tá? Que é esse sample data aqui. Só que quando a gente usa a área temporária do Google Colab, isso é sempre fixo, tá? O primeiro diretório é chamado de content, como se fosse conteúdo. Então a gente coloca aqui uma barra, content, isso aqui é sempre igual, tá? Barra, próxima pasta. A próxima pasta é esse sample data aqui. Sample underline data. E barra de novo, tá? Então essa é a forma de especificar um caminho de arquivo, apontando assim o nome dos diretórios, né? Para quem já trabalhou com linha de comando e conhece aqueles comandos de mudar de diretório, criar, remover diretório, é como se fosse isso daí, uma forma de trabalhar com pastas de diretórios através da linha de comando, né? Dá para fazer isso no Windows e no Mac também. Legal. Vou fechar essa janelinha aqui, clicando de novo na pastinha. Ok, agora acho que ele vai achar, tá? Vamos ver se a gente vai ter algum probleminha aqui com a coluna, né? A coluna de produto. Vamos lá. Vou rodar, tá? Apertar aqui o botãozinho mágico. Olha lá, deu um erro, hein? Esse erro aqui, pessoal, para a gente interpretar, entender o que significa todas essas linhas aqui, a gente vai ver isso numa aula mais avançada, tá? Então, nós vamos dedicar uma aula só para essa parte de tratamento de erros. Quando dá um erro, né? Você vê que o que aconteceu aqui, né? Parece ter a ver com a coluna produto, né? Ele está apontando para essa linha aqui. E no final ele dá uma outra dica aqui, ó. O problema é produto, é esse cara aqui, né? Ou seja, está na cara que ele até, ó, sublinhou de vermelho aqui essa linha. Está na cara que o nome da coluna lá no Excel não deve ser produto, tá? Deve ter um outro nome, a gente já vai olhar na sequência. Então, é isso, tá ok? Então, isso é até aproveitando para falar um pouquinho disso, né? É assim mesmo, tá, pessoal? O computador, você vê, é super esperto, né? É super rápido para calcular as coisas, não comete erros e tal. Mas quando ele topa com uma situação não esperada para ele, um erro, ele simplesmente para a execução toda do script e dá um erro, tá? E aí você tem que se virar para corrigir o erro. Então, quando eu falei, né, naquela parte teórica que a gente precisava fazer alguns ajustes, é isso, tá? Dificilmente você vai conseguir pegar um script do Google Colab e rodar direto assim desculpa, um script gerado pelo ChatGPT, colar no Colab, rodar direto e correr para o abraço, né? Sempre tem um outro ajuste para fazer, por menor que seja, tá ok? Então, legal. Vamos dar uma olhada na planilha, então, para ver qual que é, né, o nome dessa coluna, o nome da coluna produto, porque enquanto a gente não resolver isso daqui, a gente não vai conseguir rodar o script. Beleza? Vamos lá então olhar a estrutura da planilha vendas. Então, pessoal, abri a planilha aqui. Vamos dar uma olhadinha então nas colunas, né? Como é que é a planilha? A gente tem uma primeira coluna, data da venda, código do produto, a descrição do produto, a quantidade, né, que foi vendida nessa data e aqui o valor, tá? Como a gente está trabalhando, né, com uma descrição de produto, né, você vê que lá no script a gente tinha a coluna produto, a gente pode escolher, né, trabalhar com essa coluna aqui, onde tem o código do produto, e essa coluna que tem a descrição. Mas acho que fica mais legal trabalhar aqui na descrição, né? Por mais que isso aqui seja um modelo, né? Um exemplo, é melhor produto 1 do que P001, tá? Então, ó, mas voltando para o nosso problema lá, né? Quando a gente rodou o script no Colab, ele deu um erro na coluna produto. Porque quando o ChatGPT criou o script, ele imaginou que
a coluna produto tinha o nome de produto, né? Só produto. E não é bem assim, né? A gente está vendo aqui, ó, que mesmo se a gente utilizasse aqui o código ou a descrição, o nome da coluna é descrição do produto. Por isso que deu erro, né? Quando o script lá do Colab abriu a planilha e tentou trabalhar com a coluna produto não existia. Aí o computador não sabe o que fazer e ele dá um erro, né? Então isso que acontece, o computador é super inteligente para muitas coisas, para outras ele não é tão esperto assim. Você vê, ele não encontrou a coluna produto, ele parou a execução e deu erro, tá? Então, na realidade, a gente tem que acertar o nome da coluna, né? Então, eu vou copiar aqui, ó, o nome da coluna, que é a descrição do produto, que a gente vai trabalhar. Copiei, e agora vamos voltar lá para o script para fazer esse acerto, né? Esse ajuste. Legal, pessoal. Voltando aqui para o script, né? A gente estava nessa situação de erro, porque ele não encontrou a coluna produto, ela até deu uma dica aqui, né? Depois a gente, mais para frente, vai entender melhor como mexer aqui, como lidar com essa área de erros aqui, ok? Mas, em tese, o problema é, né? O script do GPT tinha trazido para a gente a coluna produto, mas, na realidade, ó, não é produto, né? É descrição do produto. Tá? Eu colei aqui o nome da coluna que eu tinha copiado lá direto da planilha. Então, com esse acerto, pessoal, né, tudo deve se resolver. Né? Você vê que dessa parte ele já tinha passado, você vê que ele vai executando passo a passo, né? Vem executando, dá erro, ele para. Né? Claro que a gente vai ver também numa aula mais avançada que tem como lidar com esse problema de dar erro, né? Se você não coloca nenhum tratamento, ele dá o erro e para a execução, joga o erro ali e parou. Né? Você vê que até o botãozinho fica vermelho aqui para ele indicar que houve algum erro. A gente vai, em uma aula mais avançada, vai ver como lidar com esse tipo de problema, tá? Como capturar um erro e não deixar que, né, ocorra assim a exibição dessas mensagens aqui de erro. Tá ok? Se bem que, dependendo do erro que acontecer, não tem como continuar. Acho que aqui é o caso, né? Se a gente precisa agrupar os elementos, os produtos que estão na coluna produtos e o nome da coluna estava errado lá na planilha, não tem muito o que fazer, né? De qualquer forma, o script não ia atingir o resultado dele. Ah, legal, corrigimos aqui o nome da coluna, vamos ver se agora vai. Vou apertar novamente o botão de execução e vamos ver. Aí, sucesso, né? Olha só o resultado aqui embaixo, bonitinho. Ó. Né? Agora ele achou a coluna descrição do produto. Ele está até mostrando aqui, ó, descrição do produto, tá? E a relação de produtos em ordem decrescente que tiveram maior quantidade de vendas, certinho. É o que a gente colocou aqui, tá? Aqui ele está colocando simplesmente, acho que a ordem que o produto aparece, né, na planilha, aqui em relação ao agrupamento que ele fez, o nome dos produtos em ordem decrescente e as quantidades que foram calculadas aqui, ó. Né? O agrupamento foi feito pela coluna descrição do produto e as quantidades foram calculadas através da soma em cada agrupamento, ok? Então, ó, vemos aqui que o produto 1, ele apareceu, né, ele foi vendido na planilha 86 vezes, ou seja, 86 unidades do produto, né, considerando que numa venda eu posso vender mais unidades, né, do mesmo produto. Então, isso aí é a venda geral, tá ok? Então, ficou bacana aqui essa descrição em ordem descendente dos 5 produtos mais vendidos. Reparem, ó, que a gente tem 5 produtos, né? Porque a gente falou que queria 5 só. Né? Por exemplo, se a gente não tivesse essa instrução aqui, .head 5, ele mostraria toda a relação de produtos. Tá? Então, o script funciona assim, né? Qualquer ajuste que você fizer aqui interfere no resultado. E se você mexeu e gerou um erro, vai dar aquelas mensagens de erro. Tá? E quando eu disse já em outras aulas que aí o céu é o limite, você pode fazer o que você quiser, é assim, você tem o código aqui à sua disposição para alterar
do jeito que você quer. Você falar, não quero ver mais pela quantidade, quero ver pelo valor de venda. Aí você vai fazer a soma aqui pelo valor de venda. Quero fazer um outro tipo de análise, né? Quero analisar qual produto performou melhor em cada mês. Vai fazer o ajuste aqui no script, ou perguntar de novo para o chat GPT, trazer o script atualizado e fazer os acertos novamente, tá? Então, o que é bacana, né, nesse uso desses scripts, é essa autonomia que você tem, né, de fazer o que você quiser. Você faz o que você precisa, a análise que você precisa, né? Então, a hora que você vai pegando o jeitão aí de fazer modificações, repare que, em relação ao script que foi gerado pelo chat GPT, a gente não mexeu em nada, em nenhuma instrução. A gente alterou só dois parâmetros aqui, o caminho da planilha e o nome da coluna que estava errado. Na parte do código mesmo, a gente não mexeu nada, quer dizer que o script que o chat GPT gerou estava bem legal, estava bem alinhado com o resultado que a gente queria, tá? Isso já é um primeiro passo, né? Muito melhor trabalhar dessa forma do que trabalhar aqui com uma tela em branco e ter que fazer tudo do zero, ok? Então, essa ideia de gerar o script usando o assistente de IA, né, mais outras facilidades que o nosso programa de inteligência produtiva vai trazer, como, por exemplo, presets, né, de código, onde você pode refinar ou melhorar ou especificar algum resultado que você queira, tá? Faz com que um script de automação, né, consiga ser utilizado por uma pessoa que não tem um background técnico, né, não é uma pessoa programadora. Ok, pessoal? Essa era a ideia de hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo, assine o canal e não perca as próximas aulas.